I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Socorrista Pet, do nosso canal da Rede Formar. Programa esse onde a gente traz para vocês informações que vão auxiliar vocês a salvar a vida de animais em qualquer horário, em qualquer lugar. Aqui é o local onde a gente aprende como prevenir os acidentes e como agir de forma correta em cada um deles, para a gente, de fato, conseguir aí salvar, conseguir agir e melhorar as chances de vida de um animal. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária, sou responsável técnica e sou professora da Rede Formar e, além disso, sou cirurgiã e sou endocrinologista. E hoje eu vim trazer para vocês aqui um tema um pouco quanto polêmico, que é sobre aí o uso de um medicamento bem específico que muitas pessoas utilizam, um medicamento que é de fácil acesso, um medicamento que é extremamente barato, um medicamento que é eficaz para seres humanos, porém é extremamente tóxico aí para cães e para gatos, e é um acidente, e é uma intoxicação que pode acontecer em qualquer horário e em qualquer lugar, e a gente tem que ter esse conhecimento da gravidade do problema e como agir de forma correta nos quadros dessa intoxicação, a gente conseguir salvar o animal aí em qualquer horário, em qualquer lugar. Então, você deve estar aí se perguntando que medicamento que eu estou falando. O medicamento que eu estou falando aqui é o paracetamol, que é um medicamento analgésico, um medicamento aí que também é utilizado como antipirético, ou seja, para febre. E é um medicamento de fácil acesso, que a gente encontra em várias farmácias, e a gente consegue comprar aí com um custo muito baixo e sem uma prescrição médica, ou seja, é um medicamento que a gente consegue adquirir aí sem a receita de um médico humano ou até mesmo de um médico veterinário. Então, é um medicamento que é vendido em prateleira, é vendido nos caixas de farmácias como se fosse uma bala, como se fosse aí um chocolate. Muitas vezes podem confirmar aí comigo no chat, muitas vezes algumas farmácias têm aí uma caixa bem grande com vários chocolates e do lado uma outra caixa bem grande com várias cartelas de paracetamol, dando a entender que aquele medicamento não é um medicamento nocivo. Então, hoje eu vou falar bem especificamente aqui sobre as intoxicações provocadas por paracetamol, que é um medicamento que quase todo mundo tem em casa, e por ele ser eficaz aí nos tratamentos de dores e nos tratamentos aí de febre em humanos, muitos tutores, muitas pessoas acreditam que ele tem a mesma eficácia em seres humanos. Eu vim trazer aqui para vocês hoje os riscos de paracetamol, os riscos de medicar o animal por conta própria, principalmente usando paracetamol, o que pode provocar no animal e como a gente vai agir de forma correta para a gente conseguir salvar esse animal aí em qualquer horário, em qualquer lugar, porque infelizmente essa intoxicação pode acontecer aí em qualquer horário, em qualquer lugar. A intoxicação por paracetamol, ela pode acontecer tanto em cães quanto em gatos. Os dois podem ser intoxicados, porém, caso aconteça em gatos, a gente vai ter uma intoxicação como uma intoxicação mais grave, porque os gatos são mais sensíveis do que os cães em se tratando de intoxicação por paracetamol. E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o porquê. As intoxicações podem ocorrer por vários fatores. Pode ser que alguma pessoa infelizmente, medica o animal por conta própria, vê que o animal está frustrado, amuado, vê que o animal está mais quietinho, vê que o animal se machucou, acredita que o animal esteja febril, acredita que o animal esteja com alguma dorzinha, algum incômodo, e tentando ajudar o animal, aquela pessoa vai lá e medica, e dá o paracetamol, que é um medicamento aí que eu falei para vocês, que quase todo mundo tem em casa, porque ele é acessível, ele é muito fácil de ser comprado e ele é muito barato.
tá? E, de fato, ele é um medicamento muito prescrito pelos médicos humanos. Então, aquele tutor, aquela pessoa, tentando, de certa forma, ajudar o animal, fornece aí o paracetamol, provocando intoxicações. Uma outra causa muito frequente de intoxicação por paracetamol, tanto em cães quanto em gatos, é quando o animal ingere aquele paracetamol, porque o tutor deixou aquilo exposto. E esse acidente do animal ingerir o paracetamol, dele colocar o paracetamol, ele comer uma cartela de paracetamol, é mais comum em cães do que em gatos, porque os cães, eles são mais curiosos, eles gostam de mastigar tudo que eles veem pela frente. Os gatos, eles têm aí um paladar mais seletivo, então é mais raro de acontecer esse acidente do animal ingerir a cartela inteira em se tratando de gato. Agora, em cães, é mais comum. Então, a gente tem aí as intoxicações por paracetamol, geralmente, na grande maioria dos casos, devido a dois fatores. O primeiro é o dono medicar o animal com paracetamol, acreditando que aquilo vai fazer bem para o animal. E o segundo é o animal ter acesso aí ao paracetamol e ingerir por conta própria, sendo que esse é um pouco mais raro em gatos, porque os gatos têm um hábito aí, né, um paladar bem mais seletivo. Tá? Então, são as formas de intoxicação. E como eu falei para vocês, essa intoxicação ela pode acontecer em qualquer horário, em qualquer lugar, porque o animal pode estar doente e a gente medicar o animal no domingo, no sábado, o animal se intoxicar. A gente pode dormir e deixar dentro da nossa bolsa aí aberta uma cartela de paracetamol, que a gente anda na bolsa, caso a gente tenha uma dor de cabeça, e o animal tenha um acesso a essa bolsa e ele comer de madrugada. Então, é um acidente que é um acidente comum e é um acidente que pode acontecer em qualquer horário, em qualquer lugar. Por isso, a gente tem que ter aí o conhecimento da gravidade, como a gente deve agir caso aconteça, para a gente conseguir, de fato, conseguir salvar esse animal em qualquer horário, em qualquer lugar que ele esteja, porque o acidente também pode acontecer em qualquer horário, em qualquer lugar. Então, a gente tem que estar preparado para a gente conseguir salvar o animal, porque a gente vai ver daqui a pouquinho o quanto é grave uma intoxicação por paracetamol. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês agora o porquê que o paracetamol é tão tóxico para cães e gatos, e não é assim para seres humanos. A maioria das drogas, a maioria dos medicamentos, eles serão metabolizados pelo fígado. Tá? O fígado vai ter substâncias que vão quebrar essa droga, ou vai jogar oxigênio, ou vai jogar água, ele vai ter o seu mecanismo e vai quebrar essa droga e vai inativar ela, ele vai tirar o efeito dela. Isso é um processo normal, um processo natural do corpo dos animais. Cães e gatos não possuem as substâncias específicas para quebrarem o paracetamol. Então, o paracetamol não consegue ser metabolizado pelo fígado. E isso vai provocar uma sobrecarga no fígado, que vai tentar a todo custo quebrar aquela droga e ele não vai conseguir com eficácia, porque ele não tem as ferramentas que ele precisava ter. E eu vou provocar aí uma sobrecarga de paracetamol na corrente circulatória, porque eu preciso, toda vez que a gente ingere um medicamento, ele vai fazer o efeito, mas eu preciso do fígado para tirar aquela droga de lá. Porque senão a gente vai ter um somatório de medicamentos com efeitos colaterais. E o fígado de cão e de gato não tem a capacidade de tirar o paracetamol da corrente circulatória com eficácia e cortar o efeito dele. Com isso, a gente vai ter uma lesão no fígado do animal, que vai tentar quebrar aquilo de alguma forma, mesmo ele não tendo as ferramentas, e eu vou ter um excesso da droga no sangue dos animais, provocando aí vários efeitos, que são efeitos extremamente graves. Então, vou explicar para vocês aqui quais são os efeitos, qual é a gravidade aí de um problema provocado por paracetamol, tá? Antes de eu falar sobre a gravidade do paracetamol no corpo do animal, eu tenho que esclarecer aqui para vocês que todos os medicamentos, sem exceção, até aqueles medicamentos que são de fato indicados aí para cães e para gatos, tem um potencial de intoxicação, se ele não for usado de forma correta. Então, até um medicamento, por exemplo, um suplemento vitamínico, pode provocar uma intoxicação se não for utilizado de forma correta. E até uma coisa que eu passo para os meus alunos de socorrista é que existem inúmeros medicamentos, e alguns medicamentos são
realmente tóxico para os animais, ou seja, não devem ser utilizados em nenhuma hipótese em um cão e um gato, como, por exemplo, o paracetamol, mas que existem medicamentos que podem ser usados, porém, tem que ser prescrito por um médico veterinário de forma correta, né? A dosagem, o local onde vai ser aplicado, de quanto em quanto tempo, por quantos dias, porque todo medicamento, sem exceção, pode provocar intoxicações se não for usado de forma correta. O paracetamol, que é o tema daqui de hoje, que é o que eu estou falando para vocês, ele é um medicamento que não deve ser usado em nenhuma hipótese, porque ele é potencialmente tóxico para cães e para gatos, porque eles não conseguem metabolizar o paracetamol, tá? E é uma intoxicação, como eu falei para vocês, muito frequente na rotina veterinária, porque as pessoas acham que pode dar o paracetamol. Algumas pessoas dão paracetamol sem saber que é o paracetamol, porque a gente tem drogas comerciais aí com outros nomes. Quando você vai ler na bula, você identifica o paracetamol, tá? Então a gente também tem que tomar esse cuidado. E é aí um acidente que infelizmente pode ser muito fatal, pode provocar a morte do animal, tá? E não é raro de acontecer a morte do animal. Por isso que a gente tem que saber agir de forma correta, identificar a gravidade, saber agir de forma correta para a gente conseguir salvar esse animal em qualquer horário, em qualquer lugar. Porque se a gente não conseguir agir de imediato, a gente não conseguir entender a gravidade do problema, infelizmente, essa intoxicação pode levar o animal à morte, tá? Então, quais são os sinais que podem acontecer no animal que foi vítima de intoxicação por paracetamol? Os sinais são bem variados, vai depender aí da quantidade de paracetamol que o animal ingeriu, vai depender do animal mesmo, em si, da saúde do animal. Se for um animal, por exemplo, eu falei para vocês que a intoxicação por paracetamol é bem lesiva no fígado do animal. Se for um animal que já tem algum problema de fígado, essa intoxicação vai ser mais grave nele, porque ele já tem uma doença no fígado. E eu vou utilizar um medicamento que vai acabar de atrapalhar o fígado que já não era saudável. Então, a gravidade vai depender da quantidade de paracetamol que o animal ingeriu e vai depender também da saúde do animal, como que o animal estava antes daquilo. E vai depender também dos primeiros socorros que você aplicou ou não. Caso você aplique os primeiros socorros corretamente, você vai conseguir aí aumentar as chances do animal sobreviver. Caso você não aplique os primeiros socorros, ou caso você aplique os primeiros socorros de uma forma incorreta, porque tem muita informação errada na internet, você pode piorar a situação ainda mais, tá? Aí vocês devem estar imaginando aí, de certa forma, que para intoxicar com paracetamol tem que ser uma quantidade muito grande de comprimidos para intoxicar um animal. E não. Para a gente ter os sinais que eu vou passar para vocês de intoxicação, em gatos principalmente, apenas 10 miligramas por quilo de paracetamol já pode provocar intoxicações graves em um gato. Por exemplo, a gente tem a média aí que os gatos pesem entre 3 a 5 quilos. Vamos supor que seja um gato bem grande, de 5 quilos. 10 miligramas já intoxica, 10 miligramas por quilo, ou seja, 50 miligramas já pode provocar aí várias sequelas e até mesmo a morte desse gatinho. 50 miligramas. E a gente sabe que os comprimidos de paracetamol, o menorzinho tem 250 miligramas, ou seja, 5 vezes mais do que os 50 miligramas que seria capaz de provocar aí a morte de um gatinho. Tá? Então, um comprimido apenas pode ser, infelizmente, fatal, tanto para cão quanto para gato, dependendo do peso, dependendo do tamanho desse animal. Tá? Então, infelizmente, é muito grave o problema, é muito grave a intoxicação e não é necessário ir, dependendo, por exemplo, do que acontece em outros medicamentos, de uma superdosagem. Um pouquinho já pode ser fatal aí para o animal. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas não dão o comprimido inteiro, mas começam a partir o comprimido, começam a socar o comprimido e dá para o animal. E também pode provocar essas intoxicações. Então, a primeira coisa que pode acontecer, e é uma das que mais vai acontecer aí com o animal intoxicado com paracetamol, é a lesão no fígado.
Ou seja, a gente pode ter uma lesão tão grave que o fígado do animal pare de funcionar por completo, não vai mais funcionar, tá? A gente pode ter uma falência hepática. E o fígado é um órgão vital. A gente precisa de ter fígado para realizar aí todas as funções, tá? Eu não vou aprofundar aqui agora com vocês, eu aprofundo isso bem mais detalhado lá no nosso curso, porque é uma coisa que demanda tempo, tá? Das importâncias do fígado, do que é essa lesão no fígado, do que é essa falta do fígado funcionar pode fazer no animal, tá? Mas o fígado é um órgão vital e a gente precisa dele para realizar várias funções no organismo do animal. E, infelizmente, é o que mais vai acontecer nos animais intoxicados por paracetamol, que é quando o fígado para de funcionar por completo, tá? Uma outra coisa que vai acontecer, que muita gente, infelizmente, desconhece, é que o paracetamol, ele, na corrente circulatória, ele vai provocar lesões na hemoglobina. O que é hemoglobina? Hemoglobina é uma substância que fica dentro de uma célula vermelha do corpo do animal que carrega oxigênio. Resumindo, hemoglobina é uma substânciazinha de uma célula que carrega oxigênio. Ou seja, ela participa do transporte de oxigênio para todo o corpo do animal. O paracetamol em gatos, o que ele vai provocar? Ele vai simplesmente quebrar essa substância chamada hemoglobina. E essas células que carregam oxigênio, não vão conseguir mais carregar oxigênio para o corpo do animal. E esse animal vai ter aí asfixia. Ele não vai conseguir oxigenar as estruturas do seu corpo. O sistema nervoso não consegue receber oxigênio, os rins não conseguem receber oxigênio, os olhos, as patas, nenhuma estrutura do corpo consegue receber oxigênio. E esse animal vai morrer por asfixia, tá? Então, a intoxicação por paracetamol, duas coisas que eu trouxe aqui para vocês, não são as únicas, tá? Mas são as duas principais, é o fígado parar de funcionar e o animal parar de transportar o oxigênio para o resto do corpo. Eu preciso dele transportar o oxigênio para o resto do corpo e eu não vou conseguir se esse animal estiver intoxicado por paracetamol, tá? Então, de novo, é uma intoxicação extremamente grave, é uma intoxicação que ela pode facilmente levar o animal a óbito. Se não levar o animal a óbito, ela pode provocar várias sequelas que vai atrapalhar o animal em várias fases, várias etapas da vida do animal. E é uma intoxicação que pode acontecer em qualquer horário, em qualquer lugar, porque paracetamol está praticamente em todo o nosso ambiente, toda a nossa rotina de medicar, caso a gente tenha dor, tá? Para isso, a gente tem que saber agir em qualquer horário, em qualquer lugar, para a gente minimizar essa gravidade, para a gente minimizar as chances do animal ter uma morte no fígado, para a gente minimizar aí as chances do animal morrer por asfixia. Então, são problemas que podem acontecer por intoxicação, mas se a gente souber agir aí em qualquer horário, em qualquer lugar, para salvar esse animal, a gente consegue minimizar o risco e a gente consegue minimizar aí essa gravidade que é tão intensa. Então, gente, como eu venho falando aqui para vocês durante todo esse vídeo, os acidentes por paracetamol acontecem em qualquer horário, em qualquer lugar, e que a gente tem que saber agir para a gente conseguir salvar os animais aí em qualquer horário, em qualquer lugar. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu bem próximo a mim, não próximo de distância física, mas próximo de pessoas próximas a mim, tá? A minha avó, ano passado, no meio do ano passado, ela me ligou desesperada, tá? Porque o que tinha acontecido? Vou contar desde o começo para vocês entenderem. O cachorrinho dela tinha ficado prostrado, tinha ficado amuado, e ele, além de estar amuado, ele estava também aí com alguns bernes, né? Que são um bichinho bem nojentinho que fica dentro da pele do animal. E como ele estava meio tristinho, meio amuado, e era na época de inverno, a minha avó acreditou que ele estava com dor por conta do berne e que ele também estava gripado. Então, o que ela pensou? Vou dar paracetamol para ele, porque o paracetamol é um bom medicamento para dor. Sem me perguntar, sem nada, simplesmente deu. E ela deu da mesma forma que a gente, que é recomendado para gente, a cada 8 horas. Então, ela deu um dia antes de me ligar,
ela deu um comprimido a cada 8 horas para esse animal. No dia que ela me ligou, ela estava extremamente desesperada, porque ele estava com vômito, com grande presença de sangue, além do vômito com sangue, ele estava com diarreia, também com sangue, e ele estava com amarelão, que é o nome médico aí, icterícia. A icterícia e o amarelão é a mesma coisa, tá? Só que o amarelão é um nome popular que as pessoas costumam dizer. Como eu estava aí há 2 horas e meia da minha avó, eu já sabia que era um caso grave, porque ela tinha falado que tinha dado paracetamol, eu pedi para ela levar esse animal ao veterinário imediatamente, porque ele precisava de um atendimento naquela hora. Ela não tinha nada, ela não tinha o carvão ativado para conseguir tentar salvar o animal, ela não tinha nenhum conhecimento sobre nem que o paracetamol era tão tóxico. Então, ela levou esse animal para o veterinário, lá da região, né, ela está em Taquaraçu de Minas, mas infelizmente esse animal veio a óbito. Então, infelizmente, é mais um caso aí de um animal que infelizmente veio ao óbito, né, por falta do conhecimento do risco de uma intoxicação e da falta de conhecimento aí de como agir corretamente para conseguir aí salvar a vida dos animais em qualquer horário e em qualquer lugar. Então, infelizmente, é muito comum e muito mais comum do que a gente possa imaginar. Agora que eu já contei para vocês, que eu já falei aqui dos riscos, já falei como que acontecem as intoxicações, já trouxe para vocês aí uma história que realmente aconteceu, né, de um animal que infelizmente veio a óbito, eu vim falar agora aí o que que a gente pode fazer para a gente conseguir aumentar as chances, né, como a gente vai conseguir salvar a vida desse animal em qualquer horário e em qualquer lugar. Primeiro, antes de tudo, a gente vai induzir o vômito. A gente vai induzir o vômito desse animal de forma correta, né? Com os objetos corretos, com a metodologia correta. Né? Induzir o vômito não é tão fácil assim, como as pessoas acreditam. A gente não pode induzir o vômito em todos os casos, como as pessoas acreditam. Por exemplo, esse animal, se ele estiver desmaiado, eu não posso induzir o vômito, tá? Isso eu entrego bem detalhado durante as nossas aulas, né, do nosso curso, quais são as formas de induzir o vômito e o que a gente não pode, o que a gente pode fazer durante a indução do vômito, tá? Mas eu já vou trazer aqui para vocês que no caso de paracetamol, a gente pode sim induzir o vômito para reduzir aí a quantidade de droga de dentro do corpo do animal. Só que, para induzir o vômito, a gente tem que ter certeza que o animal está acordado, de quanto tempo que o animal comeu, para não afetar e não piorar ainda mais o meu caso, tá? E em todos os casos aí, a gente vai recomendar a fornecer para o animal carvão ativado, né? O carvão ativado, ele vai ter o papel de quê? Todas as substâncias que estiverem presentes no estômago do animal, no intestino do animal, o carvão ativado vai captar essas substâncias e não vai permitir que elas sejam absorvidas pelo sistema digestivo, que elas não caiam no sangue do animal. Então, o carvão ativado tem essa função, que é a função de pegar todo o paracetamol que tiver no estômago, no intestino, grudar nele, abraçar ele e não deixar ele cair no sangue, fazer ele sair através das fezes. Então, o carvão ativado, ele é fundamental para a gente conseguir aí salvar esses animais, salvar os animais aí em qualquer horário e em qualquer lugar, tá? E é importante que vocês tenham o carvão ativado aí com vocês, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer um acidente. Então, a gente tem que estar sempre preparado para caso aconteça, tá? Outras coisas também são recomendadas, né? Só que aí levaria bastante tempo aqui para a gente falar sobre todas as outras coisas, porque como eu falei para vocês, os animais eles podem ter aqui desmaios, os animais eles podem ter convulsões, né? E para cada um dos sinais, a gente vai ter uma ação de primeiros socorros para a gente conseguir salvar o animal. Se esse animal tiver uma parada respiratória, a gente tem que saber agir diante da parada respiratória para fazer o animal respirar de novo, tá? Então, as duas principais que eu trouxe aqui para vocês é a indução do vômito, né? A indução do vômito a gente tem que ter cautela ao fazer ela, né? Ela é bem mais complexa do que a gente imagina, e o fornecimento do carvão ativado. E em todos os casos, sem exceção, a gente deve levar esse animal ao veterinário,
porque o médico veterinário vai ser capaz de avaliar os danos que foram provocados aí no fígado, danos provocados no rim do animal, sequelas que possam ter ocorrido aí por conta da falha da oxigenação que eu comentei com vocês. É o veterinário que vai avaliar sequelas e é o veterinário que vai ser capaz aí de eliminar aquela droga que ficou presente aí no sangue do animal, que infelizmente a gente não consegue fazer isso em casa e eu vou precisar aí desse profissional, tá? Então, recapitulando tudo que a gente falou, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento para vocês conseguirem aí a salvar a vida de animais em qualquer horário, em qualquer lugar. Que vocês tenham aí um entendimento da gravidade da intoxicação do paracetamol. Não forneçam esse medicamento para os seus animais. Se você tiver esse medicamento na sua casa, não deixe ele de fácil acesso, porque as intoxicações podem acontecer em qualquer horário, em qualquer lugar. Falei para vocês da gravidade. O animal pode morrer por falência no fígado, ou seja, o fígado parar de funcionar. O animal pode morrer por asfixia, por falta de oxigenação, porque vai afetar a oxigenação do animal, além de outros sinais clínicos que podem acontecer. E para minimizar a gravidade, para minimizar a chance do animal morrer, para minimizar a chance do animal ter uma asfixia, para minimizar a chance do animal ter uma falência hepática, a gente deve ter o conhecimento de todas as técnicas corretas para cada um dos acidentes e para cada uma das coisas que o paracetamol provoca. A gente deve ter o conhecimento de quais são as técnicas corretas para a gente, de fato, conseguir salvar a vida aí desses animais em qualquer horário e em qualquer lugar. Então, gente, antes de eu me despedir de vocês, eu vou pedir para vocês, se tiverem algum histórico aí de paracetamol, de intoxicação de paracetamol, né? Tanto nos animais, até mesmo em você, que você tomou e passou mal, por exemplo, que você deixe aqui nos comentários para a gente. Se tiver alguma sugestão de algum vídeo que a gente grave aqui para o nosso canal, que você escreva também para a gente no chat, tá? Que você inscreva no nosso canal, curte aqui se você gostou desse vídeo e sigam a gente nas nossas redes sociais, porque lá vocês ficam por dentro de todas as novidades que a Rede Formar traz aqui para vocês de conhecimento. Então, eu espero vocês no nosso próximo vídeo e um beijão. Hoje é coração.